Aleluia. Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo para a glória de Deus, nós podemos nos reunir como igreja do Senhor para juntos prestarmos o nosso culto a Ele. Vamos orar para darmos início aqui à nossa escola bíblica dominical. Uma grande bênção esse momento para nós. Pai eterno, neste momento, eis-nos aqui reunidos em Tua santa presença. Nós nos achegamos a Ti confiados, não em nossas próprias boas obras, não em nosso próprio mérito, não em nossa justiça própria, mas confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Meu Deus, neste momento, receba-nos. Pedimos que durante os nossos serviços, que o Espírito do Senhor que habita em nós, que Ele flua em nós, que Ele flua através de nós, que Ele nos ensine a Te adorar em espírito e em verdade, que Ele nos conduza em todas as coisas. Durante a exposição da Tua palavra, Deus, que Ele possa abrir nossos olhos espirituais, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra e que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína. Que a Tua palavra seja espírito, seja vida para nós. Que nesta manhã ela nos vivifique, ela nos santifique para a glória do Teu nome, ó Deus. Instrua-nos, ensina-nos, conceda-nos o conhecimento do Senhor e da Sua obra, Deus. Nós nos reunimos aqui com este propósito e Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui dar sequência às nossas exposições sobre fundamentos básicos do cristianismo. Ao longo desses domingos, nós estivemos vendo uma série de exposições sobre temas diversos. Vimos o que é o Evangelho, vimos o que é conversão, vimos o que é fé, vimos o que é a igreja, e hoje nós veremos o que é o batismo. Batismo é um ritual muito comum nas igrejas cristãs. A maioria das pessoas já conhecem, todos que se dizem cristãos, em geral, já se batizaram, já se submeteram a essa cerimônia, a esse ritual. Mas hoje o nosso propósito aqui é ir um pouco além daquilo que nós já aprendemos sobre o batismo. Então, hoje o nosso propósito aqui é ver um pouco sobre o significado da palavra batismo, a origem bíblica do batismo. Nós vamos ver sobre o batismo no Novo Testamento. Nós vamos ver que o batismo é uma ordenança de Jesus. Nós vamos ver o batismo na história do cristianismo. Nós vamos ver o que o batismo representa e vamos ver qual a posição dos batistas acerca do batismo. São duas palavras muito parecidas, né? Batistas, batismo. E a nossa origem vem desse entendimento acerca dessa ordenança de Jesus. Mas nós vamos chegar lá. Vamos abrir as Bíblias, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler aqui a partir do verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 adiante, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse trecho é um trecho muito conhecido, muito utilizado. Ele é chamado de a Grande Comissão, onde o Senhor Jesus dá ali ordenanças específicas aos seus discípulos, aos apóstolos. Então nós vemos aqui a ordenança de ir, fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vamos entrar aqui então no primeiro tópico, que é o significado da palavra batismo. A ideia aqui é entender a etimologia da palavra, a origem da palavra batismo, segundo nos consta nos originais, né? Então, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, batismo vem de baptismos, que por sua vez deriva de uma palavra, de um verbo que é baptizein, que significa mergulhar, significa imergir. Porém, nós também conseguiremos ver esse termo, baptizein, em trechos que dizem respeito a lavagens e a purificação. Então, a princípio, guardem essas 4 palavrinhas que nos remetem ao batismo: mergulhar, imergir, lavagem e purificação. São essas 4 palavras. E nós sabemos que o batismo, ele era uma prática muito usual no Novo Testamento. Quando nós lemos os evangelhos, logo no início, nós vemos um personagem muito específico que realizava ali batismos, que era o João Batista. Então, nós entendemos que ali na época que hoje nós consideramos como Novo Testamento, já havia uma prática comum de um batismo que era exercido, que era administrado. Agora, para nós entendermos a origem do batismo, ela é anterior a isso. Para nós entendermos, né, como de fato essa ideia do batismo entre os judeus surgiu, nós precisamos ir ao Antigo Testamento. Então é o que nós vamos fazer. Nós já vamos entrar aqui no segundo tópico, que é a origem bíblica do batismo. Então vamos ao Antigo Testamento, abram aí livro de Êxodo, vamos ler o capítulo 30. E nesse capítulo nós poderemos perceber que o Senhor, ele dá ali por meio de Moisés diversas orientações ao povo quanto ao tabernáculo a ser erigido e aos objetos que estariam ali nesse tabernáculo. Então vamos ler Êxodo capítulo 30, vamos ler a partir do verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Então percebam aqui a instrução de Deus referente a uma lavagem específica antes de realizar um serviço. Vamos seguir. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Então nós temos aqui a descrição de um objeto
importantíssimo ali na época do tabernáculo que foi erigido ali no deserto, que é a pia de bronze. Mais para frente, quando já ali no tempo da monarquia, Salomão erigir o templo oficial em Jerusalém, nós vamos ver que essa pia de bronze, ela dará lugar a um objeto muito maior, ela será ampliada, e ela dará lugar a um objeto chamado mar de bronze ou mar de fundição. Tamanha era a grandeza, a suntuosidade do templo, que Salomão pensou, eu não vou fazer uma simples pia, né? Vamos fazer algo de acordo aqui com a majestade do Senhor. Então nós veremos que existia esse objeto muito característico, a pia de bronze ou o mar de bronze. E é interessante nós observarmos, lendo o Êxodo, que a pia de bronze ela ficava em um local estratégico, ela ficava ali cuidadosamente colocada entre o átrio, diante da entrada que dava acesso ao santo lugar. Obviamente, nenhuma prescrição de Deus em relação aos objetos, ao formato, ao material, à posição em que deveria se encontrar no templo é por acaso, né? Então, assim, nós temos que ler essas passagens do Antigo Testamento tentando traduzir elas, entender elas com a mentalidade do Novo Testamento, da obra de Jesus Cristo acima de tudo. E aí nós vemos que antes que o sacerdote fosse entrar para realizar os seus serviços no santuário, ele deveria antes se lavar nessa pia, ele deveria realizar essa purificação. E nós vemos também que a negligência a essa ordem divina de se lavar, de se purificar, ela traria uma consequência, né? Uma consequência que nós já vimos em outros contextos, né, de transgressão à lei de Deus, que era o qual? Era a morte. E novamente, isso nos mostra de uma maneira assim, muito nítida, de uma maneira muito clara, que nada durante o serviço, a adoração ali ao Senhor, deveria ser feito de maneira casual, descuidadamente. Novamente, vamos aqui frisar, né? O Deus que exige adoração, ele ensina aos seus adoradores a maneira que ele deseja ser adorado. Então nós percebemos que havia essa exigência da parte daqueles que iriam ministrar, que iriam servir. Mas nós também veremos, né, ali no livro já de Levíticos, leis específicas de lavagens em relação ao povo comum. Porque da primeira que nós lemos em Gênesis, em Êxodo, dizia respeito somente aos sacerdotes, aqueles que estariam ali no templo, no tabernáculo, servindo de alguma maneira. Mas Deus também deu ordens ao povo comum, aos leigos, digamos assim, né, aos fiéis não ordenados a um determinado serviço. E nós podemos ver isso, essas orientações que Deus dá ao homem e também à mulher de lavagens específicas. O capítulo 15 do livro de Levítico nos apresenta instruções dadas por Deus a Moisés acerca da impureza relacionada aos órgãos sexuais masculino e feminino. Nós vemos ali a prescrição, além da observância de um determinado período de separação. E junto com essa separação deveria ser realizada uma lavagem com água. Então percebam por essas passagens que a água ela vem a se tornar ali no cenário do Antigo Testamento um símbolo de pureza. Um símbolo de algo que traz uma limpeza, que traz uma pureza que Deus exige do ser humano. E isso fica assim nítido pelas lavagens cerimoniais que Deus instituiu,
tanto lá em Êxodo 30 quanto em Levíticos 15. Essas ordenanças, esses mandamentos de Deus na lei mosaica, nós podemos ver que a utilização da água trazia realmente essa ideia de uma purificação, de uma limpeza. Então, no Antigo Testamento, era essa a ideia da água, era esse o imaginário que eles tinham em relação à água. E isso não é somente por causa destas passagens que nós vimos, tanto em Êxodo e em Levítico 15. Abram aí também, por gentileza, Ezequiel 36, vamos ler o verso 25, onde o próprio Senhor utiliza a água como uma figura de linguagem para poder indicar uma realidade espiritual. Ezequiel 36, 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Percebam aqui o próprio Senhor, por meio de Ezequiel, traz figuradamente uma realidade de uma purificação do povo. E para que eles entendessem a ideia que Deus queria trazer, ele utiliza essa figura de linguagem que já era comum ao povo. Então ele diz: aspergirei água pura sobre vós. É como se ele dissesse: olha, a obra que eu farei é semelhante à da água que vocês utilizam para se lavarem, para se purificarem cerimonialmente. Outro texto ainda em Ezequiel, Ezequiel não, vamos agora para Zacarias, capítulo 13, vamos ler aqui mais um trecho que nos dá também esse indício, do Senhor utilizando a figura da água para poder realizar um processo ali entre o povo judeu. Zacarias capítulo 13, verso 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Percebam aqui a ideia da fonte como algo que brota, que jorra. Então é a mesma ideia da água. E qual que é a finalidade dessa fonte aberta? Para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então percebam, que essa ideia da água como um símbolo de pureza, como um símbolo de lavagem exigida da parte de Deus, já era algo estabelecido entre o povo de Israel, e o próprio Deus utilizava essa figura de linguagem para poder trazer mensagens ao seu povo. Nós podemos perceber que, além disso, a questão das lavagens, ela ficou também muito comum entre o povo judeu na época já do Segundo Templo, ali do pós-exílio babilônico. E havia entre eles um ritual que ainda é muito comum entre os judeus ortodoxos, que é o chamado mikvé. O mikvé significa lavagem também. E no que consiste essa prática do mikvé entre os judeus? Era uma piscina ou um corpo de água natural, como um rio ou fonte, no qual as pessoas mergulhavam para se purificar de impurezas rituais, como as decorrentes de contato com mortos, doenças específicas, ou no caso de mulheres, fluxo menstrual. Essa imersão ali no mikvé, ela era vista como um meio de restaurar o estado de pureza espiritual e permitir a participação plena nos rituais religiosos e na comunidade. Então percebam que essa impureza decorrida de determinadas situações,
ela era num sentido cerimonial, de prestar algum serviço, alguma adoração ao Senhor, de estar diante dele. Hoje em dia, a prática do mikvé, ela ainda existe, ela ainda é muito comum em algumas situações. Por exemplo, uma noiva, antes de seu casamento, ela entra ali no mikvé. Um convertido ao judaísmo, ele também passa pelo mikvé como a última etapa em seu processo ali de conversão. E também o mikvé, ele é utilizado para uso mensal das mulheres judias, para preservarem a pureza familiar. E isso diz respeito, né, ao fluxo menstrual que mensalmente as mulheres possuam. Então, mensalmente, elas vão e se submetem a esse banho, a essa lavagem cerimonial para elas. E é muito interessante, né, que assim, se nós pegarmos um mapa geográfico do tempo de Jesus, de Jerusalém, do tempo de Jesus, é possível nós observarmos diversos tanques em pontos estratégicos ali da cidade de Jerusalém. E qual que era a ideia disso? A ideia era ter tanques disponíveis, locais disponíveis, para que o povo pudesse, em qualquer cidade, em qualquer região, assim, pudesse ter um local disponível, próximo, para se lavar, para se banhar, para se purificar cerimonialmente. Por exemplo, algumas passagens que o próprio Senhor Jesus tem ali um envolvimento com tanque. Lá em João 9, quando o Senhor cura um cego de nascença, aonde que ele manda o cego se lavar? Num tanque chamado Siloé. No capítulo 5, também no Evangelho de João, nós temos o relato da cura de um paralítico há 38 anos. E onde ele se encontrava? Num tanque onde multidões de doentes ficavam ali reunidos, esperando um anjo descer, agitar as águas, e aí o primeiro que entrasse seria curado. Esse tanque era chamado de Betesda. Então percebam, né, que havia essa ideia, né, digamos assim, mística em torno do tanque, mais propriamente em torno da água que se encontrava no tanque. Então, todas essas construções que nós percebemos, de certa forma, elas contribuíram para a construção da ideia do batismo no Novo Testamento, desde o Antigo, passando aí por todos esses períodos, até chegar no Novo Testamento. Nós temos a realização de um batismo muito importante, que é o batismo do próprio Senhor Jesus. Vamos abrir lá, em Mateus capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. João Batista, aquele que estava ali batizando multidões que iam até ele, batizou também o Senhor Jesus. E aí, desde o verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Por isso que a ideia do batismo de João, ele é chamado de batismo para arrependimento. O batismo, ele era utilizado como um ritual para poder demonstrar o arrependimento do pecador que ia até João Batista.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha, essa palavra é muito importante. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Vejam que a ideia de João acerca do batismo já era uma ideia que ia além da imersão numa água. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então percebam, irmãos, que na época de Jesus, o batismo tinha uma importância ali particular para os judeus. E ele estava associado a rituais de purificação. E a influência desta prática é, sem dúvida, o ritual de purificação previsto na lei mosaica, tanto para os sacerdotes quanto para o povo comum. Então percebam que quando João Batista surge na narrativa bíblica, pregando e realizando batismos ali no Rio Jordão, ele estava agindo dentro desse contexto judaico de purificação cerimonial. O batismo de João Batista, conhecido como batismo de arrependimento, ele envolvia ali imersão na água como um sinal de arrependimento dos pecados e como preparação para a vinda do Messias. E é muito interessante, que o Senhor Jesus, ele também vai utilizar esse ritual de lavagem com água para ilustrar a necessidade de uma purificação superior, não exterior com água, mas interior pelo Espírito. Abram lá, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus estabelece uma condição para fazer parte do reino de Deus: nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então percebam este último verso. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Talvez isso possa levar a pensar, não, então para eu entrar no reino de Deus, eu preciso me batizar. Eu preciso me submeter ali a esse ritual nas águas, receber a lavagem, a purificação exterior. Não é simplesmente isso, mas mais para frente nós vamos entrar em detalhes sobre isso. O apóstolo Paulo, ele também utilizou essa mesma metáfora do poder, digamos assim, da água, para falar da purificação interior. Percebam que é a purificação mais importante. Abram lá, Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 25. Carta aos Efésios, capítulo 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebam que a purificação espiritual realizada pelo Espírito, simbolizada aqui pela ideia da lavagem com água, ela acontece por meio da palavra de Cristo. E é por isso que nós, batistas, já adiantando um pouco o tópico final, nós entendemos que o batismo ele deve ser administrado apenas a quem já passou por alguma instrução, por algum discipulado e compreendeu o grande significado que esse ritual possui. Entendimento diferente do que os presbiterianos têm, por exemplo, quando eles realizam batismo de bebês ou de crianças muito novas. Vamos entrar no próximo tópico de que o batismo é uma ordenança de Jesus. Ele não pode ser negligenciado de maneira nenhuma, por mais que nós entendamos que ali é um símbolo, né, que ali não é uma realidade, né, que o batismo não possui um poder regenerador de salvar, mas ainda assim, sendo um símbolo de verdades espirituais, é uma ordenança, não deve ser negligenciado. Nós lemos lá em Mateus 28, no verso 19, o Senhor Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam que a fórmula do batismo, né, ele é trinitário. E por quê? Porque ele representa a ação de Deus mediante as três pessoas que compõem o ser de Deus. Representa a ação do Pai, a ação do Filho e do Espírito Santo na obra da salvação ali do converso. Também Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Percebam aqui que a condição para ser salvo é crer, não é ser batizado. Apesar da importância do batismo, a condição para ser salvo aqui é crer. O próprio Senhor Jesus, percebam, ele instituiu o batismo como um ritual de admissão a todos aqueles que desejam se tornar seus discípulos. A ideia do batismo aqui, que nós vamos ver mais à frente em alguns versos, por trás dele está a ideia da união com Cristo por meio da fé. Nós podemos, inclusive, trocar a palavra união por imersão. A ideia é que o pecador ele é imerso espiritualmente no Espírito de Deus
E isso resulta em uma nova criatura. E o sinal externo desta união, que é espiritual, é o batismo, como uma proclamação pública daquele que crê. Agora vamos entrar um pouco na história do batismo no cristianismo. Os apóstolos, eles também compreenderam a grande importância dessa ordenança que o Senhor Jesus deixou a eles. E eles passaram a administrar o batismo aos que, pela graça, criam no Evangelho. Então, por exemplo, lá em Atos 2, daquele evento do Pentecostes, onde milhares se convertem, nós temos Pedro, né, que é aquele que se levanta ali como portador da palavra. Ele nos traz uma orientação muito importante. Abram lá, Atos capítulo 2, a partir do verso 36. E ali Pedro, né, na sua pregação, ele diz assim, Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Novamente, percebam aqui a ordem do processo. Primeiro eles ouvem a palavra, o Senhor concede o arrependimento a eles, quebranta o coração deles, e após isso é dada a instrução para o batismo. Então percebam que os apóstolos, e aí nós vemos mais Pedro, Paulo ali em Atos, eles batizaram pecadores arrependidos. Nós temos também ali Pedro realizando batismos a Cornélio, lá em Atos 10, a Cornélio e aos da casa de Cornélio, que após a pregação, após ouvirem a pregação da palavra, se arrependeram e em seguida foram ali admitidos ao batismo. E é muito interessante nós percebermos, pelo menos nos relatos que nós vemos em Atos, de que assim, não havia um padrão específico para a administração do batismo. Nós percebemos que havia a ordem de pregar, havia o arrependimento e depois o batismo. Só que, ao que se percebe, era algo que ocorria em decorrência, né? Vinha a pregação, havia o arrependimento e em seguida as pessoas eram batizadas, né? Em muitos casos, dá-se a entender que era rápido a administração do batismo após a pregação do Evangelho. Aí nós temos lá em Atos 8, 36, com Filipe e o eunuco etíope, lá em Atos 10, com Pedro na casa de Cornélio, em Atos 16, com Paulo e Silas, que pregaram a Lídia, e ela e os da sua casa foram batizados. E temos outras passagens também. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos estudar a história do cristianismo, a partir do século II, do século III, considerando que os apóstolos já morreram, né, que nenhum deles se encontrava mais entre os cristãos, nós percebemos que o batismo ele passou a ser administrado com um rigor maior, né? O catecumenato era a denominação que era dada a esse processo de ensino ao que desejava se batizar, se inserir ali na comunidade cristã. Esse catecumenato era o processo de formação e de preparação para o batismo
na fé cristã. Ele era utilizado ali pelas comunidades cristãs do século II, do século III. E o propósito desse período era o quê? Instruir e educar os candidatos ao batismo sobre os ensinamentos, práticas do cristianismo, bem como também introduzi-los na vida e na comunidade da igreja, na comunidade cristã. Agora, é muito interessante nós observarmos que o catecumenato, ele era um processo que durava, aí, né, temos uma média entre, no mínimo, 6 meses e até 3 anos. Isso vai depender da região e das práticas ali da comunidade local. E durante esse tempo, os catecúmenos, né, que eram os candidatos ao batismo, como eu disse, eles eram ensinados acerca das principais doutrinas cristãs, acerca dos principais mandamentos, dos principais ensinamentos de Jesus Cristo. Eles eram ali inseridos no contexto da vivência da igreja, para ver como eles se comportariam. Obviamente, eles eram observados. Então, havia todo um cuidado em relação a isso. Porém, nós vamos perceber que já no século IV, com a institucionalização do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, o batismo ele passa a se tornar obrigatório a todo cidadão romano, independente se ele cria em Jesus Cristo ou não, se ele se professava cristão ou não. E esse foi um dos grandes problemas e que se seguiu aí, né, com o passar dos anos, dos séculos, em relação ao batismo, porque isso trouxe a ele um certo menosprezo. Um ritual que é tão importante, que havia um rigor em relação a ele, passa a ser tratado como algo comum, obrigatório. E aí por isso que entra, nesse contexto aqui do século IV em diante, que entra a ideia do batismo de bebês que logo nascem. Porque se ele é cidadão romano, e se o cristianismo é a religião oficial de Roma, então esse cidadão romano tem que ser batizado. E é praticamente a mesma ideia que nós temos até hoje com a Igreja de Roma, né? A Igreja Católica Romana. Na Reforma Protestante, né, que a ideia original, digamos assim, do batismo bíblica, que ela foi resgatada, conforme ensinado nas Escrituras. Os reformadores, eles estabeleceram uma compreensão correta do batismo como meio de graça. Eles argumentaram que a salvação, ela é recebida pela fé em Jesus Cristo e que o batismo, ele é um sinal externo, visível dessa fé. Mas o batismo em si não é o meio pelo qual a salvação é alcançada. Isso precisa ficar bem claro em nossas mentes, porque ainda hoje tem gente aí, né, no cristianismo evangélico, protestante, que tropeça nessas coisas. Os reformadores, eles enfatizaram a importância do batismo como um ritual de iniciação na comunidade cristã. Eles defendiam que o batismo deveria ser administrado sem discriminação a todos os tipos de pessoa, sem distinção de sexo, etnia, cor ou classe social. Porém, nessa época também ali, né, séculos 16 e 17, vão surgir algumas questões relacionadas à administração correta do batismo, que vão ser pontos divergentes entre os próprios reformadores de determinadas regiões. E aí surgiram questões. Podemos batizar bebês recém-nascidos? Qual é a idade ideal? Podemos batizar sem um discipulado prévio, como parece dar a entender muitas vezes em Atos?
O batismo, ele deve ser por imersão na água, a pessoa tem que mergulhar completamente, ou pode ser por aspersão. Se for por imersão, tem que ser em água corrente, como foi Jesus no Rio Jordão, ou em água parada. Pode ser num lago, pode ser numa piscina. Tem que ser água doce ou água salgada, né? Então, assim, surgiram diversos questionamentos em relação ao ritual do batismo. E questionamentos que muitas vezes, pelo menos dessa natureza aqui, dessas perguntas, que elas fizeram mais atrapalhar do que resolver a questão. Por quê? Vamos entrar aqui no outro tópico, que é o que o batismo representa. Abram lá, Romanos, capítulo 6. Vamos ler aqui um texto que ele é, assim, esclarecedor em relação a isso. Romanos, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então percebam aqui, né, que Paulo nos traz a ideia correta do batismo, que é aquilo que eu já disse anteriormente. O batismo é o sinal externo de uma realidade interna. Que realidade interna é essa, Bernard? A regeneração. O batismo, ele indica a purificação dos pecados uma vez por todas, morte para o mundo com suas paixões e ressurreição com Cristo para uma nova vida. Quando, voltando aqui ao início da exposição, quando nós olhamos para toda a legislação acerca da lavagem sacerdotal ali na pia de bronze ou no mar de bronze, e das pessoas comuns em diversas situações, apontavam para uma realidade superior, apontavam para Cristo e sua obra redentora. Entendam uma coisa, irmãos, um mero ritual, ele não possui poder regenerador espiritual. Porque o máximo que a água consegue realizar é limpar o corpo, é tirar uma sujeira externa. É a nossa, a minha, a sua união com Cristo por meio da regeneração, batismo espiritual, batismo no Espírito, externamente manifestada pelo batismo com água, é o meio efetivo para a salvação. Diante disso, vamos agora entrar no entendimento do batismo para os batistas. Nós somos uma igreja batista e esse nome diz muito respeito a esse ritual. E aí, para isso, para trazer para vocês aqui, o que os batistas dizem acerca do batismo, eu recorri à Confissão de Fé Batista de 1689. E lá no capítulo 24, diz assim:
O batismo é uma ordenança do Novo Testamento ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. 2. Aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. 3. O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 4. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração desta ordenança. Então percebam, né, que aqui a posição batista acerca do batismo, ao meu ver, né, e aí puxando sardinha para o nosso lado, ela é a que mais se aproxima ao modelo que nós vemos no Novo Testamento, considerando João Batista, Jesus Cristo. Então, assim, a ideia desse estudo era esclarecer, né, sobre o batismo, deixar bem claro que, apesar de ele ser um ritual importantíssimo ao cristianismo, ele não é regenerador. Ele em si não possui o poder de salvar, de transformar, de converter. O nosso entendimento acerca do batismo é que ele é um sinal externo de uma realidade interna que acontece dentro de nós, de uma realidade espiritual, que não é vista aos olhos humanos, mas que aquele que nasceu de novo, que foi regenerado espiritualmente, ele expressa isso em sua vida mediante frutos espirituais, frutos na prática de uma vida regenerada, de uma vida ressurreta em Jesus Cristo. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao batismo? Alguma observação? Felipe? Aham. Eu.
Exatamente. E eu continuar vivendo na minha casa, minha esposa na casa dela, trazendo essa figura. Por que eu sou batizado? Eu acredito que eu me torno um com Cristo e eu vivo na minha casa e Cristo vive. Esse um com Cristo, nós devemos entender o que há por trás, né, da palavra Cristo. A ideia de uma união mística com Ele, né, de uma associação em sua morte e em sua ressurreição, mas também em tudo aquilo que diz respeito a Ele. Se nós entendemos, né, que o cristianismo ele é expressado pela igreja aí pelo mundo, né, pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus espalhados por toda a face da terra, e também nas igrejas locais, quando comunidades, congregações se reúnem, não há como se dizer discípulo de Jesus, se dizer cristão, admitir o batismo, né, ou se submeter ao batismo, e não se submeter às coisas que decorrem disto. Então, realmente, é uma contradição. Se nós entendemos que o batismo é uma união com Cristo, ela também é uma união com os discípulos de Cristo. Então, eu estou unido ao Mateus, eu estou unido ao Rony, ao Felipe, à Letícia, ao Léo. Há uma união entre nós, que Paulo expressa isso muito bem lá em 1 Coríntios 12, quando ele usa ali a figura do corpo humano para expressar o funcionamento da igreja. Todos nós somos membros, mas só há um corpo. Eu não sou um corpo. O Mateus não é um corpo, a Bárbara não é um corpo, a Jeane não é um corpo. Nós somos membros que compõem um corpo, e esse corpo possui uma cabeça, que é Cristo. Então, assim, nós precisamos estar muito bem ligados a essa ideia que o Rony trouxe, que é muito pertinente. Tudo bem, né? Não vamos também desconsiderar a ideia da banalização do batismo. Por isso que eu penso que hoje em dia é necessário que tenha um certo rigor para administrá-lo à pessoa que deseja se batizar. Né? Então, aí, o período do catecumenato, né, que era exercido lá no século II e III, de 6 meses até 3 anos, aí a gente consegue perceber as intenções reais da pessoa, né? Uma pessoa que fala, não tem problema, tem que esperar 3 anos para eu ser batizado, eu vou esperar, eu vou me submeter. Então, não que, né, tenha que ser 3 anos, mas eu acho que nós devemos aí ter um certo rigor para não banalizar uma prática, uma ordenança tão importante de Cristo à sua igreja. Isso. O que é ser entregue a Satanás? É ser tirado do convívio do corpo. Seria como um braço que insiste em corroer o corpo, e chega um ponto que ele tem que ser o quê? Decapitado. Ele tem que ser arrancado. Senão vai consumir tudo. O corpo seja preservado. Beleza. Mais alguém? Mais alguma observação, algum comentário, pergunta? Então vamos finalizar. Pai amado, graças te damos pela oportunidade, pela bênção, pela graça
de podermos ler, estudar, aprender da Tua palavra, Senhor. Pedimos que essas realidades que foram discutidas aqui hoje, que elas sejam aplicadas às nossas vidas, às nossas almas, que o Espírito do Senhor possa ministrar a nós, Deus, essas realidades espirituais, para que possamos nos apegar a elas, guardá-las, valorizá-las, ó Deus. Ajuda-nos a considerar a realidade do batismo, não apenas da prática em si, do ritual em si, mas da realidade espiritual que essa prática expressa. Que nós possamos, dia após dia, buscar sermos ressuscitados por Ti, vivermos essa vida regenerada como novas criaturas, que o Espírito do Senhor realize esta obra em nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê a Tua bênção ao restante deste culto, que o Senhor seja glorificado em tudo o que fizermos, tudo o que dissermos. É o que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.